Salve progressistas, eu sou o Clayson. A Jovem Pan, ela quer ser a Fox News brasileira. O que é a Fox News? É uma emissora de televisão da extrema-direita lá nos Estados Unidos. Para você ter uma ideia do quanto eles são absurdos, eles acreditam que o Partido Democrata é um partido de esquerda. E a gente sabe, quando muito, os democratas lá nos Estados Unidos são centro-direita. Alguns membros ali do partido a gente pode colocar como centro-esquerda, mas os Estados Unidos, de maneira geral, têm os seus dois partidos muito voltados para os pensamentos da direita, os pensamentos liberais. Ambos são, né, os dois partidos são bélicos, matam, explodem bombas, invadem países, é uma coisa assustadora. Então, você observa que dentro daquele pensamento deles, a Fox News ela surge como uma das coisas mais lamentáveis da imprensa no mundo, mundialmente falando. Nós tivemos aqui recentemente um dos nomes da Fox News, está lá desde 2009 e desde 2016 ele tem um programa exclusivo para ele, o Tucker Carlson. Esse é um sujeito que ele defende as teorias de conspiração mais estapafúrdias que você possa imaginar. Foi recebido aqui no Brasil, né, recentemente, para fazer uma entrevista com o Bolsonaro, foi recebido com tapete vermelho, colocaram um cocar na cabeça dele, nessa apropriação cultural. Foi uma coisa assim, foi um teatro dos horrores. O Carlson, ele defende, por exemplo, aquela coisa de racismo contra brancos. Ele é esse cara que acredita, por exemplo, numa teoria chamada a grande substituição. Na cabeça dele, o Partido Democrata, né, o partido da oposição aos republicanos, a ideia deles é fazer com que nós, né, sul-americanos, centro-americanos e imigrantes de maneira geral, a gente invada os Estados Unidos para destruir a cultura norte-americana. É engraçado esse cara ser recebido aqui pelo Bolsonaro como herói, porque ele, lá nos Estados Unidos, trata os brasileiros como bandidos. Ele nos trata como sub-raça. Ele é extremamente racista contra nós brasileiros. Xenofóbico, vamos colocar assim. E é um sujeito que tem teorias de conspiração que são muito próprias daquilo que a própria Jovem Pan tem feito aqui no Brasil. Recentemente, a Jovem Pan, você sabe, né, eles defendem tudo aquilo que a extrema-direita defendem, acabam trazendo como comunicadores lá, os comentaristas, os opinadores de política lá deles, eles defendem tudo aquilo que é ridículo, tudo que é absurdo. Então eles são contra a vacina. Nós temos lá Alexandre, né, o Augusto, esse pessoal deles que são contra pesquisas eleitorais, defendem Bolsonaro sob qualquer situação, né? E a gente fica lamentando de ver isso, porque esse é o tipo de imprensa mais estúpida que existe, que é aquela imprensa que não se dá o direito sequer de fazer uma crítica. E quando você tem um grupo de pessoas que somente bajula políticos, com certeza essas pessoas estão contribuindo muito para afundar a política brasileira e a sociedade como um todo. Político ele tem que ser cobrado, constantemente cobrado. Se ele fez alguma coisa boa, ele não fez mais do que obrigação. E a gente tem que cobrar, cobrar e cobrar. Essa ideia de bajular o Bolsonaro sobre qualquer aspecto, de defender o Bolsonaro sobre qualquer aspecto, de colocar o Bolsonaro numa redoma e dizer que todos os que criticam o Bolsonaro são esquerdistas, comunistas, são ladrões, são corruptos, enfim, você sabe muito bem, né, como é que é a teoria. Aquilo é algo que só piora a sociedade. Então a contribuição da Jovem Pan, na minha opinião, para a sociedade brasileira é a contribuição de um câncer num corpo humano, né? É só destruição, só leva à morte. Só para você ter uma ideia, para citar um exemplo de vídeo que nós gravamos, inclusive gravamos e colocamos aqui no canal, um exemplo clássico desse nível de baixaria e de questões lamentáveis. E eu não estou falando aqui porque o Augusto Nunes parou lá o Pingos nos Is para dizer que vai me processar, não. Não, pode processar. Não é isso. Eu estou citando um exemplo clássico
do que aconteceu e como que isso muda. Não é só uma questão de falar. Eu quero provar para você como que isso muda a sociedade para pior. Nós tivemos aí, num dado momento, uma criança, uma adolescente, na verdade, que tinha um problema de saúde muito grave e ela acabou falecendo em função desse problema de saúde. Só que nesse ínterim ela acabou tomando vacina, ela tomou a primeira dose da vacina. E aí um grupo de pessoas que são negacionistas da vacina acabou dizendo que ela tinha morrido em função de tomar a vacina, não pela doença grave que ela tinha. Depois disso foi comprovado de maneira assim inequívoca, foram feitos os exames, profissionais acompanharam e disseram, olha, a vacina não teve absolutamente nenhuma responsabilidade no triste falecimento dessa jovem. Não tinha nada a ver, ela já tinha um problema e ela morreu em função do problema. Só que nesse meio tempo, a Ana Paula do Vôlei, ela vai até este programa da Jovem Pan, sensacionalista e extremista, e fala claramente que as vacinas têm que ser proibidas para crianças e adolescentes, porque uma pessoa morreu, nós já temos uma pessoa que morreu por causa da vacina, tem que proibir. O que aconteceu? O Bolsonaro, inclusive citando a própria Ana Paula do Vôlei, dizendo, olha, nós já temos aí levantado pela Ana Paula do Vôlei um caso de morte, nós não podemos vacinar crianças. Não foi só isso, o Bolsonaro não ficou só na palavra. O seu ministro Queiroga, na ocasião, realmente ele colocou uma portaria e aconselhou a não vacinar mesmo. E pior, nós tivemos muitos estados e municípios que, de fato, em função do que foi dito lá no programa da Jovem Pan, disse que muitos estados e municípios eles disseram que não podia vacinar e não vacinaram mesmo. Houve uma interrupção da vacina para adolescentes no país, em função do que falou essa senhora, essa Ana Paula do Vôlei. Entende? Então, você percebe como que ali naquele tempo pode ter havido de crianças e jovens terem se infectado pelo vírus e terem morrido em função de uma fala irresponsável da Ana Paula do Vôlei? Nós gravamos esse vídeo, mostramos aqui. Então essa é a realidade que a gente vive. Essa é a Jovem Pan. Esse é o problema de nós termos emissoras que acabam se espelhando no que é de mais podre da imprensa mundial, tentando repercutir aqui no Brasil o desastre, o terror que a gente vê da extrema-direita. Agora, aconteceu algo ainda mais repugnante, mais revoltante. A Jovem Pan, ela reproduziu a imagem desse estuprador, esse bandido que estuprava mulheres que estavam dando à luz. A Jovem Pan, ela reproduziu a imagem sem o blur, sem aquela que fica ali, que a gente não consegue identificar, sabe? Quando fica meio embaçado. Então, ela reproduziu a imagem como ela foi filmada. Com isso, ela expôs não o bandido apenas, que o bandido dane-se. O problema foi a Jovem Pan expor a vítima. Ela mostrou a vítima, a mulher que estava sendo abusada, e colocou aquilo sem tarja, a imagem mesmo. Isso levou, inclusive, cerca de 50 mulheres a ir até a porta da Jovem Pan e fazer ali uma manifestação, porque isso é uma afronta à vítima. Você consegue compreender a gravidade do que a Jovem Pan fez? E aí o que eles alegaram? Olha, foi um pequeno descuido aqui, nós vamos tirar a imagem que nós colocamos aqui da vítima, e absolutamente nada aconteceu com a Jovem Pan. Sequer nós tivemos aí alguma ação mais objetiva. Então fica aqui uma nota aqui, uma notinha de repúdio ali e tal, mas absolutamente nada aconteceu. Então esse é o problema, sabe, que nós estamos vendo aqui no Brasil. A gente percebe que uma emissora que conseguiu se fazer em função do fato de ter um grupo enorme de fanáticos aqui no Brasil, extremistas, que batem palma para tudo que eles fazem lá, conseguiu, né, entrar nessa seara aí do extremismo brasileiro,
e na hora de se responsabilizar pelos seus atos, nada acontece. A senhora Ana Paula do vôlei, ela não se desculpou por ter colocado uma informação equivocada por ser uma pessoa anti-vacina. Nós tivemos lá um médico anti-vacina que ficava o tempo todo dando entrevistas lá na Jovem Pan, que acabou falecendo. Eu nem vou repetir o nome por respeito à família dele, porque os familiares estão sentindo a dor da perda de um pai, de um irmão, enfim. Mas esse médico ficou conhecido no Brasil todo, faleceu de Covid, e ele ia na Jovem Pan falar contra as ações para diminuir as mortes de Covid. Era um médico negacionista. Ele tinha feições orientais, tá? Não vou falar o nome. Então, assim, a Jovem Pan não se desculpou depois. Ela sequer falou a respeito, tentou desconversar aqui e ali. Então, essas pessoas que colocam essas mensagens, essas pessoas que colocam essas falas lamentáveis, elas não são responsabilizadas, sendo que isso pode levar outras pessoas à morte. Esse médico que ficava o tempo todo criticando máscara, por exemplo, criticando as ações de lockdown, criticando os cuidados necessários, criticando a vacina, ou seja, indo contra a preocupação de todos nós, que é cuidar das vidas, e chegamos a esse número absurdo de mais de 670 mil pessoas mortas. Nada disso foi suficiente para que a Jovem Pan fizesse um pedido formal de desculpas. E agora mais essa, sabe? Absolutamente nada aconteceu com a Jovem Pan e mais um caso lamentável. Eu quero saber o que você pensa a respeito disso e se você realmente acha que isso é o que a gente chama de liberdade de expressão. Se isso para você não é crime, ou se realmente tem que ser assim mesmo. Se a vítima tem que ser exposta dessa forma, por uma questão de liberdade de expressão, que eles falam tanto lá. Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal. A gente pede para você dar essa força aqui pra gente, porque somos um canal independente. Então precisamos do seu like, precisamos da sua inscrição, para que a gente possa continuar trabalhando aqui. A gente sempre pede para as pessoas que chegam no final do vídeo, para que nos ajude aqui por intermédio do nosso Apoia-se. Temos anjos aqui que todo mês vão lá e dão lá R$8, R$17, R$35. Com poucos centavos por dia você pode nos ajudar pelo nosso Apoia-se e também você pode fazer uma doação de qualquer valor pelo Pix. Nós estamos aqui sempre fazendo esse pedido porque a gente precisa da sua ajuda. É assim que a gente consegue manter o nosso trabalho e todos os dias levar informações e levar também reflexões importantes para você. Nos ajude aqui com o nosso Pix. Claro, se você puder e se você quiser. Se você não puder, você ajuda quando você puder e, obviamente, a gente vai continuar trabalhando aqui todos os dias para você. Grande abraço, até a próxima. What?